os africanos chegam ao Brasil. Na aula anterior, vocês viram o início dos negócios que os portugueses tinham com os africanos. Eles compravam os escravizados e levavam para serem vendidos em suas colônias e outros países. Hoje nós vamos ver talvez uma das mais tristes histórias do Brasil. Nós vimos que no início da colonização do Brasil, o trabalho indígena ele foi muito utilizado na produção do açúcar. Mas a cultura indígena ela era diferente, eles estavam acostumados com a caça e com a pesca. Não estavam habituados com o trabalho cansativo de uma lavoura de cana-de-açúcar. A crise demográfica indígena também ela diminuiu o número de indígenas que havia, porque quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, eles trouxeram muitas doenças e muitos índios acabaram morrendo por causa disso. Então os portugueses, eles sentiram a necessidade de trazer para o Brasil um outro tipo de mão de obra, outras pessoas para trabalhar para eles. Os africanos, então, eles eram capturados na África por comerciantes ou por chefes de tribos e de reinos africanos e negociados com os portugueses em troca de tecidos, joias, metais preciosos, armas, algodão. Depois que eles eram comprados lá na África, essas pessoas escravizadas cruzavam o Oceano Atlântico a bordo dos navios negreiros. O que eram esses navios negreiros? Eram navios onde os escravos eram trazidos para o Brasil. Quando eles chegavam ainda lá nos portos africanos, os escravizados, eles tinham os braços e as pernas marcados com ferro de brasa, como se fosse a marca do seu dono. Depois eles eram acorrentados e amontoados nos porões desses navios negreiros. A viagem, ela costumava demorar mais ou menos uns 4 meses. E essas pessoas que estavam nesses navios negreiros, os escravizados, muitos morriam, passavam fome, ficavam doentes e eram jogados ao mar. Ao chegar aqui nos portos brasileiros, o que acontecia? Os africanos, quando eles desembarcavam, eles eram tratados e alimentados para serem negociados nas cidades. Eles eram negociados no mercado de escravos. Então, as pessoas que iam comprar esses escravizados, eles olhavam a dentição, porque a dentição das pessoas, elas eram indicadores de saúde. E eles podiam ter uma ideia de quantos anos a pessoa tinha aproximadamente. Eles olhavam os cabelos, eles olhavam se a pessoa tinha uma boa resistência física, faziam pular para poder avaliar a sua resistência, se eles tinham problemas físicos, e ficavam ali para comprar os escravizados. Os escravizados ficavam expostos à venda, como se fossem mercadorias, como se fossem objetos que a gente compra no mercado. A maior parte dos escravizados era vendida para trabalhar na lavoura de cana-de-açúcar. As mulheres, geralmente, elas eram vendidas para trabalhar dentro das casas dos donos da fazenda, para fazer os afazeres domésticos, cuidar das crianças.